Bruno Prado, muito boa tarde para você. Tá aí o Palmeiras, que vai para o Carnaval na liderança do Campeonato Brasileiro e conquistou a primeira vitória fora de casa neste Brasileirão. Bruno Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. É uma vitória importante, vitória que nunca é fácil no Beira-Rio. Ganhou ano passado, como você falou, mas ganha de novo. O Inter é um adversário que normalmente em casa ele dificulta. Outro dia, no Rio de Janeiro, ele empatou com o Flamengo e teve chance de ganhar o jogo. E o Palmeiras conseguiu essa boa vitória. O Palmeiras, acho que ninguém tem muita dúvida que é um time que compete, que ganha ponto, que vai buscar resultado, que vai fazer muito ponto de novo no campeonato. Tem sido assim sempre, né? Nos últimos 4 campeonatos brasileiros, 2 títulos e 2 vices, e de novo ele vai fazer muito ponto. O que faltou nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos, foi conseguir vencer os grandes jogos, os grandes confrontos, os confrontos diretos. O Palmeiras acabou levando desvantagem em praticamente todos, mas sem dúvida que é um time que compete, que é muito duro de ser batido, que perde pouco jogo, e quando está completo ou quase completo, é um time muito forte, né, que tem jogadores que fazem diferença. Para mim, o que faz mais diferença é o Vitor Roque. É um cara que tem uma força absurda. Pegar os 2 gols que o Vitor Roque fez no Campeonato Brasileiro já, né? Que contra o Vitória ele não fez, né? No 5-1. Mas ele faz um gol em Belo Horizonte contra o Atlético na primeira rodada, faz o gol ontem no Beira-Rio e muito dentro da característica dele, né? De muita força, né? Ele não é um cara grande, ele é até baixinho, mas ele é muito forte. Então ele vai levando. É difícil segurar o Vitor Roque em aceleração, ele usa muito bem o corpo. Para mim ele é o jogador que faz mais diferença nesse time. Tem o Flaco, é muito bom jogador, o Andréas é muito bom, o Palmeiras tem jogadores muito bons, um líder como o Gustavo Gomes ali na zaga, que é um dos poucos remanescentes do time que ganhou muitos títulos, mas para mim o diferencial é o Vitor Roque, é o cara mais difícil de substituir quando não pode contar com ele. Então o Palmeiras mais uma vez vai competir, vai lutar. Aí a gente vai ver já mais na reta final se o time vai conseguir ter um desempenho melhor nos grandes jogos, nos confrontos diretos, nos confrontos contra os times que devem realmente brigar pelos principais títulos com o Palmeiras. Que o Palmeiras vai brigar de novo, eu não tenho muita dúvida não. É um elenco consistente do Palmeiras, ainda vai chegar o John Arias, será apresentado nesta sexta-feira na Academia de Futebol. Está chegando aí o colombiano, que chega por 25 milhões de euros, e fora o salário, enfim, a duração do contrato, é um investimento pesado, forte, que o Palmeiras está realizando aí no John Arias. O Paulinho, que está prestes a retornar aos gramados, aí muito próximo do processo entre a parte técnica e a parte física. Então esse Palmeiras ainda vai ganhar 2 reforços, 2 jogadores muito importantes na rotação do time titular do Abel Ferreira para um campeonato de 38 jornadas. Vai deixando o seu like, mandando para cá também a sua opinião através do chat. E o Abel Ferreira falou do John Arias, essa nova contratação. A gente tem aqui a declaração do Abel, que foi para a detentora dos direitos de transmissão antes do jogo, então até por uma questão de copyright, né, de direitos, enfim, a gente não pode exibir em vídeo, mas está aí o que disse o Abel Ferreira, as aspas do técnico do Palmeiras. Está difícil entrar no time, a equipe está bem e não dou camisa a ninguém. Não jogo com nome, vai jogar com treino e com rendimento. Às vezes gosto de estar sentado quando estou com a minha família em casa e vejo alguns comentários, começo a rir, porque quem treina os jogadores sou eu. Cresci na meritocracia, não joga o nome. Claro que estou muito contente pela nossa presidente, porque foi uma contratação da presidente, não é contratação de treinador. Já falei o que são contratações do treinador. Futebol é feito de decisões. Acertamos umas, outras não. Para hoje está difícil entrar na equipe. Temos mostrado muita consistência, fecha aspas. Tá aí o Abel Ferreira, Flávio Prado, falando que o John Arias, tá difícil entrar no time. Não dou camisa a ninguém. Tem que jogar, tem que mostrar se quiser ganhar vaga no time. Que vai de contramão aquilo que a gente está comentando, que o John Arias chega para assumir um papel importante, decisivo e de titular nesse time do Palmeiras. Aí é jogada do Abel, ou você acha que o Abel realmente, né,
numa dessas aí, até para defender o elenco, pode deixar o Arias nesse começo dele no banco? O que você pensa aí a respeito da declaração do Abel? Eu acho que é um bom discurso, mas obviamente que até pelo nível do Arias, né? Porque a história do Boi Preto conhece Boi Preto, né? Então, o Arias é um jogador muito bom, um jogador de bom nível. E aí o jogador, o igual, ele vai falar, pô, esse cara tem que jogar, né? Então não tem nenhum problema. E outra coisa, não existe time titular hoje. Hoje nós temos 13, 14, 15 titulares, dependendo do elenco. O Palmeiras não tem 11 titulares, tem no mínimo 14, 15. E um elenco como o do Palmeiras até um pouco mais, o do Flamengo. Então eu entendo que, naturalmente, eu não acho que ele vai tirar alguém para colocar especificamente o Arias. Mas alguém é suspenso, alguém se machuca, vai entrar, e aí ele vai ser um dos titulares do Palmeiras, um dos 13, 14 titulares. Mas é um discurso legal, falar que, né, quem está aí está na frente e tal, mas é o tipo de jogador que eu acho que não tem erro, vai acabar sendo muito útil para o Palmeiras, embora eu não tivesse pagado o que o Palmeiras pagou nele, mas aí é outra coisa. Bruno Prado, a gente acompanhou a declaração do Abel a respeito do John Arias, que tem torcedor do Palmeiras falando que foi uma declaração infeliz do Abel, enfim. Onde que o Arias pode entrar nesse time do Palmeiras, Bruno Prado? Não, eu acho que a declaração é mais essa coisa de disputa no grupo. Ele vai chegar e vai ganhar o espaço dele, claro que vai, né? Mas o que o Abel quer dizer é que tá todo mundo ali trabalhando e tendo que ganhar um lugar na equipe, e o Arias é mais um que vem para tentar ganhar o seu lugar na equipe. E ele é um jogador muito bom, então naturalmente ele vai acabar ganhando o lugar. Assim, o mais simples, pelo que o Arias já mostrou até agora, seria ele jogar no lugar do Alan. Assim, pela posição, jogando da direita para o meio, mas o garoto é muito bom também. E o Arias pode fazer outras funções. Na seleção da Colômbia, ele joga em outras funções. No Fluminense, a maior parte do tempo ele jogou na direita. Mas na Colômbia, até na Copa América, que a Colômbia chegou na final contra a Argentina, ele jogava pelo meio mesmo, um pouco para a esquerda, era um losango ali no meio, né? Tinha um primeiro volante, tinha o Richard Rios um pouquinho para a direita, o Arias um pouquinho para a esquerda e o Rames Rodrigues na frente dos três e atrás de dois atacantes, que era o Luiz Dias e mais um centroavante. Então ele faz outras funções, ele pode, pensando no time de ontem, pode jogar no lugar do Maurício, jogando por dentro, fechando o lado esquerdo sem a bola, vindo para o meio para encostar no Flaco Lopes, no Vitor Roque, ele pode jogar centralizado atrás de um dos centroavantes. Então é um cara que eu imagino que não tem nenhum problema de usar o Arias pela direita, onde ele jogava no Fluminense, mas não acho que ele vai ter dificuldade se for para jogar pela esquerda ou se jogar por dentro atrás de um centroavante. Ou até aí mudaria o sistema do time, eu não acredito, né, num losango ali, como a seleção da Colômbia fazia. Mas não acho que é uma coisa tão automática. O Arias joga no lugar do Alan porque ele jogava assim no Fluminense. Acho que vai depender muito de como o time vai encaixar. Tem essa outra opção que o Piperno falou que eu gosto, do Evangelista entrando no meio e soltando o Andréas. Pode ter, acho que é bom você ter disputa aí por posição. Você pode ter aí do meio para frente, no meio para frente você tem 6 posições, aí você pode ter uma disputa por 6 vagas aí, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andrés Pereira, Alan, Maurício, Arias, Flaco Lopes, Vitor Roque, você tem 8. Vai que o Felipe Anderson joga bem em algum momento, você tem 9. Vai que o Paulinho volta a jogar, você tem 10. Para 6 vagas. Então, isso é bom. É bom que tenha disputa. Né? Quem jogaria se a final fosse hoje? É isso. Porque todo mundo vai jogar. Sim. Não tem como, né? Jogo, ele acabou de falar, um jogo em cima do outro e tal. Não dá. Então você vai ter. Isso é bom, não é ruim, não. Bom. Uma disputa ótima. Aí, se a final fosse hoje, jogaria o time que jogou ontem, mas o cara vai... É isso, claro. O cara vai entrar e vai cavar o lugar dele, como outros chegaram e foram cavando os seus lugares no time, né? Ô Piperno, como que você escalaria esse Palmeiras com o John Arias e sabendo que em breve o Palmeiras também vai contar com o Paulinho, hein? O Paulinho tá avançando aí no processo de recuperação, Piperno. É por isso também que eu era, assim, sou um pouco crítico, muito crítico do Abel quando ele fala, vem com a história de que saíram 5, só veio 1 e tal. Tem muito jogador para entrar no time ainda. O Lucas Evangelista estava fora, o Paulinho vai voltar em algum momento. Tem os meninos da base que subiram, que são muito bons. Então, eu acho que se tem alguma carência, vai lá e reclama em Tramuros, né? Vai lá e conversa com o diretor de futebol dele, enfim, precisamos de mais um zagueiro, de mais um outro, mas não fazer aquele discurso público. Eu acho o seguinte, o Arias, como o Bruno falou, ele é um jogador versátil, cumpre um monte de funções.
Da mesma forma que eu acho que a gente tem que observar uma coisa, e aí haveria mais necessidade de treinamento, mas poderia fazer do Palmeiras um time mais interessante, que é o Arias e o Alan se alternar durante o jogo, porque o Alan, ele vai se soltando cada vez mais quando ele tem mais liberdade de movimentos. Então a gente viu nesses últimos jogos aí, várias vezes em que o posicionamento dele mudou, ele passou às vezes a ser um armador pelo meio, um jogador que tem facilidade para conduzir a bola na direção do gol, driblando, ele é muito hábil. Então, quando ele fizer esse tipo de movimentação, dá para o Arias ocupar o espaço, enfim, à direita. Eles podem fazer essa inversão, né, tranquilamente durante um jogo. O Arias pode, aliás, os dois podem ocupar também o lado esquerdo. Então, eu acho que assim, é um privilégio, é uma sorte para o técnico poder contar com jogadores desse nível e com essa facilidade para cumprir mais de uma função. Eu acho que não é nenhuma dor de cabeça, não é nenhum problema para o técnico ter essa fartura, não é? Muito, muito pelo contrário. E, assim, eu acho que dos 8 citados, para mim o 8º desse ranking, ou seja, a última opção seria o Maurício. Então, quando não tiver todo mundo à disposição, eu optaria pelo sistema com o Lucas Evangelista e soltando Andréas, e quando tivesse os outros 7, aí desses 3 jogadores mais recuados de meio campo, utilizar 2 deles e mais o Arias e o Alan jogando, enfim, ocupando esses espaços e se alternando durante o jogo, além dos 2 atacantes. Agora tem uma coisa. O Arias também significa olhar um pouco para o mercado futuro, porque eu duvido que no pós-Copa do Mundo o Palmeiras continue contando com os 3, o Alan, o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Duvido que nenhum deles acabe saindo. Eu acho que o Palmeiras vai perder algum deles, ou talvez 2. Copa do Mundo está aí, Flaco Lopes tem tudo para ser convocado e pelo que está jogando com a camisa do Palmeiras, Vitor Roque, que é jovem, Vitor Roque ainda acho que tem essa possibilidade de voltar ao futebol europeu. E o Alan, que o Palmeiras já teve proposta aí de 30, 35 milhões de euros e segurou. Mas até onde vai conseguir segurar esse jogador, a gente não sabe realmente, né? Flávio Prado, e essa história do Abel, quando ele fala, contratação de presidente, contratação de treinador, não é possível, né, gente? Não é possível que o Abel, ele prefere ficar com o Facundo Torres, contratar jogadores como Facundo Torres, como Emiliano Martínez, não sei, desse nível aí, e querer falar que contratação de presidente é essa do Arias. Então, a presidente Leila Pereira está mais certa que o Abel, não é? Que papinho é esse aí de contratação de presidente, contratação de treinador? Que as contratações que ele fez, várias delas, se é isso que ele está querendo citar, várias delas não funcionaram nesse time do Palmeiras. Pelo que a Leila me falou, quando eu fiz uma recente entrevista com ela, tudo no Palmeiras se decide por 3 votos, né? Tem o Anderson Barros, né? Anderson Barros, que é o diretor de futebol, não sei se é esse exatamente o cargo dele, o Abel e ela. E 2-1 ganha sempre. Se o 2-1 for contra o presidente, tá ganho. Se o 2-1 for contra o técnico, tá ganho. Então é bem possível que tenha sido 2-1 contra o voto do Abel. Agora, eu não votaria contra, não. Realmente, a presidente votaria contra, eu como presidente. 25 milhões de euros eu não pagaria. Agora, o jogador eu quero. Eu não sei. Provavelmente foi isso que aconteceu. Nessa entre aspas, briga não é uma palavra, né? Nessa definição, o Abel teria sido o voto vencido. É possível que tenha acontecido. E aí passa a ser jogador da presidente do Anderson. Mas é o que você falou. Não dá para comparar, né? O nível de jogador que foi embora e o nível de jogador que está chegando. Não, e até semana passada, Piperno, o Abel estava reclamando. Mandou uma indireta bem direta para a diretoria do Palmeiras. Ele chega a dizer, né? Falei com a Leila, com o Anderson, deixei claro aquilo que precisamos, querendo dizer que o Palmeiras precisava da contratação de jogadores, né? Precisava de movimentação no mercado. Isso foi depois do jogo contra o Botafogo, em Ribeirão Preto. E ele chega a falar também contra o Novo Horizontino, se não estiver enganado. E agora o Palmeiras trouxe o John Arias, que eu acho que é foram 3 temporadas excelentes do Arias com a camisa do Fluminense. Foi para o Wolverhampton, jogando no campeonato mais assistido do planeta. Jogador de
seleção colombiana, enfim, contratação espetacular aqui do Palmeiras, se tratando de John Arias. Acho que uma das melhores movimentações aí do mercado, se não a melhor movimentação. Então, para 6 posições do meio campo para frente, o Bruno citou 9 nomes até agora, agora há pouco. O único formado pelo Palmeiras é o Alan. Ou seja, o Palmeiras foi para o mercado para contratar 8 desses jogadores. Tudo jogador caro. Vitor Roque, Paulinho, Flaco, Arias, Andrés Pereira, Maurício custou uma bala. Não tem nenhum que o Palmeiras comprou, nenhum Richard Rios aí que achou lá enfim, um trocado aí e deu muito certo. Essa aí deu certo. Essa aí aí deu eu muito acho que certo. realmente Muito a comissão certo. técnica Exato. que analisou, enfrentou o Palmeiras, falou, traz. Mas também teve o Rômulo que não funcionou. Então, não. Caio Paulista, lembra? Caio Uns Paulista? 10. A Tuesta, por exemplo. A Tuesta Custou mais do que o Richard Rios. Tabata. Então, Micael. ou seja, acho que a direção, quem andou escolhendo jogador lá, Navarro. Leila e tal. A gente vai lembrando, Navarro. Aí nós vamos chorar aqui. Merentiel. Aliás, o Merentiel ainda é titular do Boca. É uma situação. Saiu do Palmeiras. E no Palmeiras fez gols importantes. 2. Fez 2. Muito importantes naquela conquista de 22. Vitória contra o Santos e o empate em Bragança. Mas então. Veja, eu acho que não há problema nenhum. Se é a presidente que indicou parte desses jogadores que estão lá, e o Arias, ótimo. Então, ou seja, ela está aprendendo também a conhecer o jogo. Ela é boa de administrar o clube e tal, e pelo jeito ela está aprendendo também a observar o jogo jogado. Se foi ela a autora da indicação do Arias, ótimo. Então, que venham mais presentes assim. Agora, veja, o Palmeiras tem mais uma ótima safra subindo aí. Então tem que usar mais, né? É uma boa oportunidade para lançar esses meninos agora, porque eles vão entrar no time, como o Luiz, né? Ao lado de jogadores já consolidados. Então, veja, mais uma vez, a minha crítica é ao comentário que o Abel faz, que eu acho desnecessário. Então, ele falar que vai ter disputa, que o cara não vai chegar com status de titular e tal, tá tudo normal e tem que ser assim. Até porque você está falando de um grupo de jogadores de alto nível, ninguém pode se considerar o rei da cocada. Agora, veja, não há por que também fazer uma declaração como essa que não chega a ser exatamente descortês, mas beira a descortesia e dá margem a esse tipo de comparação. Então esse é jogador dela, mas o Atuesta foi dele. Então acho que aí a comparação fica ruim para ele. Então às vezes fica quieto, não fala coisas, enfim, desnecessárias, né? Eu atestei aqui outro dia, eu achei muito engraçado, por exemplo, o prof. Juan Carlos Sossori, que outro dia lá no Remo ele criticou o contrário, que o Remo tem jogador demais. Ele falou, tem 40 aí. Enfim, eu nem consigo colocar todo mundo para treinar de tanto jogador que tem aqui. Aí eu entrei na lista, lá tinha 42. Ele falou que ia, enfim, liberar uma parte. Formados dá quanto? Porque tem isso também, né? Não. 42 pessoas, mas jogador mesmo de fato. Não, mas tem uns. Veja, né? Mas tem uma turma aí, assim, tem um monte de jogador padrão, Vitor Bueno, que até fez um gol aí. É um jogador razoável. Eu não sei porquê, o Remo contratou uns 30 com esse padrão. Foi indo, aí um indicava, outro indicava, o Marcos Braz e tal, não sei o quê. Enfim, o elenco ficou um pouco inchado, né? Patrick de Paula está lá. Patrick de Paula, então, esse nível, assim, tem uns 30, assim. Não, e aí eu tenho que elogiar a Leila Pereira, porque qual que é a função da presidente do Palmeiras? Ela tem o poder da caneta. Palmeiras quer o Vitor Roque. Leila foi lá, assinou o cheque. Contratou Vitor Roque, contratou Paulinho, contratou Maurício, contratou Felipe Anderson, contratou Andrés Pereira, Carlos Miguel. O tamanho do investimento do Palmeiras. Claro que a gente citou aqui contratações que não deram certo, mas essas contratações passam pelo crivo da comissão técnica, passam pela aprovação da comissão técnica. E aí a Leila Pereira, na função de presidente, ela tem que assinar o cheque. E o que o Palmeiras investiu no ano passado, 700 milhões, 300 milhões em 2024... 700 no ano passado, esse ano já 25 milhões de euros no Arias, tira o capitão do Botafogo, que é o Marlon Freitas,
não tem como questionar a Leila. O que eu questiono é o Abel e algumas escolhas técnicas, que aí também podem passar pelo Anderson Barros, pelo Scout, os jogadores que são recomendados pelo Palmeiras, mas que o Palmeiras abriu os cofres, investiu, que a Leila assinou o cheque para fazer essas contratações, e são bons jogadores, todos esses que eu citei, principalmente esses protagonistas, né? Isso eles são, Bruno Prado. Sim. Bom, o Palmeiras ele está refazendo um time, acho que já desde o ano passado, é um processo que começa até no meio de 24, acho que já começa esse processo em 24, quando chegam o Gia, o Maurício e o Felipe Anderson. E em 25, uma mudança total e que segue em andamento, né? Esse ano já saiu o Everton, já saiu o Rafael Veiga, jogadores que foram muito vencedores no clube, né? Então, desde o final de 24, estão saindo jogadores que fizeram parte de uma geração super vencedora, que agora o único remanescente é o Gomes. Piquerez e Murilo também chegaram a participar, né? O Gomes está desde o início, pegando os títulos da Libertadores, né? O primeiro da Libertadores, o Piquerez participou da segunda Libertadores, Maurício participou dos dois, o Murilo participou dos dois brasileiros, né? Então, são aí os remanescentes ali de um período muito vencedor do Palmeiras. Então, está fazendo um novo time e está contratando muita gente, até... eu me lembro quando o Palmeiras começa a investir mais forte, lá em 2015, está o Alexandre Matos como diretor, o Palmeiras contratou muita gente porque fez um novo time. Claro que é outra situação, né? Estou fazendo uma comparação que não está totalmente correta, mas eu digo no sentido de mudar o time, que aquele time, em 2015 o Alexandre Matos estava reformulando um time que quase caiu, um time horroroso. Agora não, agora você está trocando um elenco super vencedor, que ganhou muitos títulos, mas que tinha alguns jogadores já em queda, já mais velhos, com problemas físicos, e está tentando formar um novo time para continuar sendo vencedor, para voltar a ganhar uma Libertadores, voltar a ganhar um Campeonato Brasileiro. E aí tem algumas contratações que eu acho que são a base desse time, que são esses caras aí, Vitor Roque, Andreas Pereira, o próprio Arias está chegando agora. O Gomes segue, né, no elenco. O Gomes é um cara que é uma liderança considerável. Aí você traz um goleiro, né? Você traz Carlos Miguel. A aposta é que o Carlos Miguel seja o goleiro do Palmeiras por muitos anos. Só que aí, para compor elenco, você vai trazer um monte de coisa que é meio aposta. Que aí você tem que pensar: o que foi pago por uma aposta vale ou não vale? Alguns podem dar certo ainda, outros não, né? O Mikael já foi emprestado. Quem sabe o Jefté vai dar certo? Não dá para saber. Por enquanto ainda não jogou bem, mas pode dar, pode virar. O Sousa pode virar um cara muito importante? Pode, o Facundo já foi embora. Em uma temporada já foi embora. Então, o que há de se pensar é que hoje o mercado está mais inflacionado e hoje você paga caro por qualquer jogador, ainda mais quando é o Palmeiras que está interessado, que quem está vendendo sabe que o Palmeiras tem dinheiro. E aí você tem que pensar, o quanto vale pagar por um cara que é dúvida. Uma coisa é você pagar pelo Arias, pelo Andreas, pelo Vitor Roque, que a chance de dar certo é muito maior. Felipe Anderson, na teoria, era isso, e por enquanto não deu certo. Também, na teoria, era um cara que a chance de dar certo era grande. Mas o Jefté, o Mikael, o Facundo, eram dúvidas, não dá para saber. O Sousa, eram interrogações. Pode dar certo, pode não dar. Vamos ver o que vai rolar. Só que hoje também esse tipo de jogador é muito caro. Me chamou a atenção a quantidade de finalizações do Internacional. Foram 26 finalizações do Inter, 16 dessas finalizações no segundo tempo. O Palmeiras levou uma pressão danada e concedeu muitas finalizações ao adversário. Só que esse Palmeiras do Abel já não é de hoje, né? Que é um time cirúrgico, concede muitas chances ao adversário, leva aquela pressão, só que quando tem uma chance, tem um vacilo lá do adversário, não tem erro, né? Palmeiras vai, marca, faz o seu gol. Foi assim com o vacilo, né? A cochilada e também a boa pressão do Luigi na saída de bola, que gerou o gol do Andreas Pereira. Palmeiras que vem de uma goleada contra o Vitória, time que tirou pontos do Palmeiras nos últimos 2 campeonatos brasileiros, aqui em São Paulo. Palmeiras ganhou o derby na casa do Corinthians e pelas circunstâncias do jogo, por tudo que se passou. Estava com o Corinthians entalado na garganta. E aí vence, chute na bandeirinha de escanteio, o Andreas Pereira cavando buraco, que a gente já vai falar. Eu acho que o Palmeiras saiu grande,
com a confiança lá em cima. E agora derrotar o Internacional, que empatou com o Flamengo, né? O Inter também estava numa sequência aí, se classificou para a semifinal do Gauchão, enfim. E não é fácil jogar lá no Beira-Rio. Pela primeira vez na história, o Palmeiras engata 2 vitórias em sequência contra o Internacional jogando lá. Mas o que eu quero pontuar é o seguinte, tudo isso tem que ser comemorado, festejado. Palmeiras é líder, 10 gols em 3 jogos, mas realmente concede muitas finalizações ao adversário. Falando em mercado da bola, não sei se é o caso até do Palmeiras buscar um camisa 5, Piperno, para ver se dá mais combate, tem mais pegada na marcação no meio de campo. Não sei se é isso que está faltando para esse Palmeiras. Perdeu o Aníbal Moreno, não contratou, né? Um 5, né? Você falou que é um reforço. Mas falamos isso há muito tempo. Mas não trouxe ninguém para o lugar, porque assim, o Marlon pode fazer a função de 5, como tem feito, mas eu sempre vi o Marlon Freitas jogar um pouco mais avançado. O Andréas Pereira, acho que já provou que tem que jogar mais próximo do gol. E aí seria interessante, né, se o Palmeiras pudesse buscar esse camisa 5. Tentou o Danilo do Botafogo. É verdade, tentou o Danilo, a negociação não foi para frente. Falaram já em Guido Rodrigues, já falaram em um monte de nome aí que não vingou, não foi para frente das negociações, nas conversas, né? Mas eu acho que seria interessante o Palmeiras ainda buscar esse 5 no mercado. Depois disso, depois de falar de 5, eu vou ter uma sugestão para o Flávio Prado, enfim, a fazer, porque ele vai gostar. É um nome novo que pode surgir na praça. Mas se for para trazer um Danilo, claro, né, um ótimo jogador, né, enfim, um cara que, se não tivesse, enfim, não perdido tempo, mas se não tivesse tido algum momento de inconstância aí nos clubes onde ele atuou, poderia estar disputando vaga para a Copa do Mundo. Eu acho o seguinte, você pega esse gol do Internacional, que a gente acabou de ver aí, a partir do momento em que a bola sai do goleiro, vai lá pro Ronaldo, que leva, aí ele toca pro Alan Patrick, que carrega a bola, que toca pro Ronaldo. Então, durante mais ou menos uns 50 metros, não aparece ninguém do Palmeiras ali para combater. Isso aí não é problema, Pedrinho, eu acho, da falta de um 5, mas de melhor ocupação do espaço. Por quê? Porque esse espaço poderia ser ocupado por um outro jogador do próprio ataque. Fazer o que o Luigi faz. Quando o Luigi está em campo, não tem essa folia toda, o zagueiro o volante levava a bola por 50 metros. Então, é uma questão de redistribuir, de reposicionar melhor quem já está lá. Aí, se quiser mais um jogador de meio campo, eu acho que não precisa necessariamente ir para o mercado. Mas tem agora, de novo, a alternativa do Lucas Evangelista e jogarem os 3. O Lucas Evangelista, o Marlon Freitas e o Andréas. O Andréas, que é um jogador de notória capacidade de aproximação aos homens de ataque e tal, cria, até um desperdício segurá-lo muito. Então, com o Lucas Evangelista, foi o melhor momento do Palmeiras ano passado. O Lucas Evangelista ali, de segundo, dando ao Andréas a opção de jogar um pouquinho mais à frente e de recompor mais rápido quando perde a bola. Eu tenho a impressão que esse ajuste do Lucas Evangelista no lugar do Maurício é algo que está na mente do Abel. Agora, a questão é, como é que vai ficar quando o Arias entrar no time? E isso também a ser resolvido daqui a pouco, né? Daqui 10 dias. John Arias será apresentado aí nas próximas horas na Academia de Futebol do Palmeiras.